E é um assunto muito bom, muito vasto, porque ele vai dar uma abertura para nós entrarmos no reino de Deus. Ensinarmos sobre o reino de Deus, que é um assunto muito importante para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, o entendimento, a compreensão do evangelho do reino e do reino de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. E hoje, especificamente, nós vamos falar do escatom na criação, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, escato, do grego fim, porque existe aqui, como eu disse, uma inseparável conexão entre criação e o escatom. E nós vamos buscar apoio em alguns textos bíblicos para edificação, para o seu crescimento. Criação é uma doutrina essencial para a nossa fé. Ela é uma doutrina central das Escrituras. Você, às vezes, pode compreender muitas outras doutrinas, o reino de Deus, saber muito sobre Jesus, mas o que eu percebo é que, normalmente, quando a pessoa ela não tem uma profundidade na doutrina da criação, normalmente, dependendo do contexto, ela entra em crise. Por exemplo, muitos jovens que vão para a universidade, chegam lá e eles entram em conflitos com professores ateus que expõem algumas doutrinas que se opõem ao criacionismo. Quando nós vamos falar aqui a respeito da criação do cosmos, por exemplo, a teoria do Big Bang, na verdade ela não se opõe fortemente, falta uma compreensão. Eu posso dizer que não há uma oposição, há uma falta de profundidade teológica na vida da igreja. Tem um pastor carioca, por exemplo, aí, que diz que representa a igreja evangélica brasileira, que diz que a Terra tem 6.000 anos, e as Escrituras não deixam nenhuma pista a respeito dessa possibilidade. Essa ideologia de que a Terra tem 6.000 anos, ela foi inventada por um arcebispo, James Ussher, em 1650, onde ele começou a contar desde Adão, Abraão, Moisés, e somando até os nossos dias, dá em torno de 5.975 anos. Então foi difundida. Mas nós, como teólogos, né, Baracho, nós temos que realmente ensinar o povo. Nós temos os títulos, porque alguém nos ensinou, nos instruiu para ensinar o povo. Nós defendemos tese e teoria. Então, eu sempre falo para Baracho, o meu título de doutorado eu não recebi de graça em teologia. E a gente vê muita teologia infundada, superficial. E daí que acontece? Com a internet, as pessoas começam a ler, e essas ideias elas começam sendo difundidas. Por exemplo, deveria se apagar toda essa teoria de que a Terra tem 6.000 anos, porque não tem base teológica, não tem fundamento teológico. Eu venho estudando teologia bíblica há muitos anos, e tudo que eu entendo por teologia bíblica, e todo teólogo de teologia bíblica que eu conheço, eu vou estudando, somente Velho Testamento. E, normalmente, acabam que vocês são criticados. Em determinada situação, as pessoas começam a dizer que falta em nós inteligência quando nós cremos que a Terra tem 6.000 anos, como se nós crêssemos nisso. Na maioria. Né? Eu estava até evangelizando e conversando com o Léo, falei, e para a hora que vocês chegarem na universidade, que falarem que se você é daquela igreja que o pastor crê que a Terra tem 6.000 anos, diga que nós não pensamos dessa maneira. Porque não há base, não há fundamento para isso. Né? A gente sabe que cientificamente, em torno de 4,5 milhões de anos, acho que foi o Cameron Peterson, né? Isso mesmo. Isso, 4,5 bilhões de anos. E depois que ele começou a estudar o chumbo, a questão na atmosfera, os meteoritos, e defender uma teoria, ele chegou a essa conclusão. E quando você vai estudar Gênesis em profundidade, você vai conhecer a revelação de Deus no livro de Gênesis, você vê que é incabível a concepção de que a Terra tem 6.000 anos. Aí a pessoa fundamenta, porque um dia para Deus é como 6.000 anos. Mas a Bíblia está falando que Deus criou o homem e a Terra em 6 dias. Não está falando que a Terra tem 6.000 anos. Então nós temos que prestar atenção
porque isso acaba prejudicando. Aí, de repente, vai um jovem para a igreja, da igreja para a universidade, acaba sendo questionado, não sabe responder, porque a igreja não ensina como deve ensinar. Tá? Então nós vamos aprofundar nisso aqui, nessa questão do escato na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá para as escrituras, vamos ganhar tempo aqui. Esse assunto é vasto e vamos ficar esse ano falando sobre isso aí. Vamos aprender aqui um pouco nessa noite. Vamos nos concentrar no versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero orar com vocês, para o Espírito Santo imprimir cada palavra no seu coração e na tua alma. Eu vou pedir ao Espírito Santo, Léo, que tatue a tua alma com essas palavras. Que elas nunca saiam do seu coração e que elas sejam fontes de fé e para cada um de vocês. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós reconhecemos nesta noite que o Senhor é o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. O Senhor trouxe tudo que existe a partir daquilo que não existe, porque o Senhor é poderoso, inclusive para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o teu poder opera em nós. Então, nesta noite, eu quero pedir, Deus, que a tua palavra ela seja confirmada em cada coração, Deus. Que a fé que está em cada coração nessa noite possa crescer a respeito da doutrina da criação, Deus. E que essa igreja ela possa ser uma igreja que venha a ser uma igreja desafiadora nesse tempo, Pai. Onde existem muitos ensinamentos contra a tua palavra, contra o que o Senhor predeterminou nas Escrituras através da revelação. Então eu peço, Senhor, que nesta noite, o Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, que ele possa inserir as palavras no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso ser, que a palavra da criação, Deus, ela possa frutificar na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler alguns textos aqui, porque existe uma maneira de você estudar a criação que você já parte direto para a criação do cosmos. Normalmente você vai ver sobre as obras de teologia dessa maneira. Agora, como pregador, eu jamais poderia falar da criação sem antes voltar ao período anterior, quando Deus criou os céus e a terra. Porque vai falar de Jesus, de um Jesus que estava presente na criação antes da fundação do mundo. Então isso é muito importante, entender isso. E eu percebo, assim, estudando as Escrituras, que alguns grupos religiosos eles têm conflitos com a questão do Deus Trino justamente por isso. Por causa do hebraico, por exemplo, quando nós vamos falar a respeito de Elohim, os judeus, propriamente os ortodoxos, têm uma grande dificuldade, porque Elohim, no hebraico, vem no plural e é deuses também. É um título. Nós vamos falar sobre isso profundamente. Então, quando fala do princípio criou Deus os céus e a terra, tem alguns grupos que entram em crise. Tem um grupo aí, remanescente surgido no Brasil, que chega a dizer que a tradução no princípio criou Deus, um Elohim, os céus e a terra, para fundamentar uma base teológica de que Jesus foi a primeira criação de Deus. E não é bem assim que as Escrituras ensinam. E para tentar resolver um problema, por falta de instrução, porque quer convencer um grupo a crer numa heresia que, na verdade, não tem fundamentação teológica nem bíblica, que fala que Jesus foi o primeiro criado. As Escrituras falam muito pelo contrário, Jesus não foi criado. Jesus, ele sempre existiu. Antes da fundação do mundo, antes da criação, Jesus existiu. As Escrituras afirmam categoricamente que Jesus é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, assumiu a forma de homem. Então isso cria um embaraço teológico realmente difícil de se explicar, quando você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1, e fala que criou um Elohim. Isso é um problema muito sério, porque não tem apoio nas Escrituras no hebraico também. E por isso nós vamos estudar esse período antes da criação, falar um pouco sobre isso. Antes de Deus criar o cosmos, antes de Deus dar o pontapé inicial no tempo,
Então tem alguns versículos que eu separei. Isaías 49, 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucedem. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Deus de Israel, quando você vai estudar, é um mistério muito profundo a forma que Deus trabalha. Porque as Escrituras deixam entender que Deus direciona as coisas de uma maneira que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Nós não conseguimos compreender muita coisa sobre o Deus de Israel. Porque os pensamentos dele excedem as areias do mar. Os pensamentos de Deus estão mais elevados que os nossos pensamentos. Então, quando você lê um versículo desse que fala que ele começa as coisas pelo fim, subentende que, para você entender numa linguagem humana, uma ideia que Deus está tentando passar é que se Deus fosse construir a tua casa, ele ia começar pelo telhado. Porque ele começa pelo fim. Dentro do nosso entendimento, a gente começa pela base e lá o fim. Ele começaria pelo telhado. Agora não pergunte como, que eu não sei responder. Mas o que as Escrituras deixam claro é isso. Então, você já é um projeto acabado de Deus. O que Deus tinha que fazer na tua vida, ele já fez. Agora é um plano histórico para você viver. Há uma jornada. Mas o que Deus tem em relação à tua vida, ele já fez. E ele colocou você numa jornada. Assim como Jesus veio e havia uma jornada para ele morrer na cruz, e o diabo fez tudo para que aquilo não se cumprisse, usando Judas e alguns dos próprios apóstolos. Jesus ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. Ok? Nós que cremos na eleição, nós cremos assim. As Escrituras dizem que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Que nós fomos predestinados nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Então, a tua vida é um projeto acabado. Para Deus. Para você não. Você está numa jornada de fé, de caminhada. Mas para Deus ele está seguro a respeito do que ele faz. Porque ele começa pelo fim. Ele já sabe o fim. Ok? Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas. Porque não tem como falar de criação sem mencionar Yeshua, Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, céus dos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Eu creio que no tempo aqui que o apóstolo São Paulo estava escrevendo isso aqui, se você pegar essa expressão visíveis e invisíveis, aí ele continua dizendo aqui, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. Você pode colocar as partículas que se descobriram. Eu sempre falo, gente, falar de criacionismo é como você pensar em dizer: Steve Jobs criou o MacBook. Ok, é uma causa fechada. Agora, a ciência é outro departamento. Ela vai estudar quem fez o processador, quem fez o hardware, quem fez o software. Mas para a teologia é causa fechada. Deus criou os céus e a terra e ponto final, é como diz as Escrituras. Agora a ciência, ela vai descobrir o invisível. Coisas que há muito tempo atrás não se sabia, os átomos, as partículas, todas as partículas que foram descobertas. Mas para Deus, ele criou os céus e a terra, causa fechada. E a ciência vai investigar, vai pesquisar, porque Deus deu sabedoria ao homem para isso. Deus deu ciência ao homem para isso. E cabe ao homem investigar e estudar. Né? E quando ele fala coisas visíveis e invisíveis, disse que tem mais de 100 galáxias. Há muitas que ainda não foram vistas a olhos nus, porque as tecnologias não são tão avançadas para, de repente, ver muitas galáxias que não foram vistas. Se tratando de criação. Mas aqui também fala de anjos, seres espirituais, realidades espirituais que Deus criou, que não são visíveis, mas fala que tudo foi criado para Jesus, por meio dele, para a glória dele. Até o diabo foi criado para a glória de Jesus. O nome de Jesus foi glorificado quando ele pisou na cabeça do diabo. O nome de Jesus foi glorificado quando ele venceu Satanás. O nome de Jesus foi glorificado quando ele morreu na cruz para salvar a tua vida e a minha vida, te lavar e remir no sangue dele.
Aleluia. Então, falar de Jesus, tem uma expressão que você vai ver em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é uma expressão do grego logos, que é a mesma coisa que palavra, ok? E João, quando ele estava escrevendo o Evangelho, ele estava abordando isso a respeito de Jesus também, do Messias. Então, o logo estava presente na criação, e ele princípio criador de todas as coisas conforme as Escrituras, não sendo ele mesmo criado. Ok? Tem um versículo que fala assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Aí, a pessoa não estuda hermenêutica, ok? Aí ela pega um versículo que as próprias leis rabínicas de interpretação diz que para você confirmar uma verdade, você precisa ter 7 versículos ou 3 versículos semelhantes. E eu não achei no Novo Testamento 7 versículos que falam que Jesus foi criado. Ali está falando no princípio da criação, é que Jesus, na verdade, ele é o cabeça. É o cabeça, não que ele foi criado, não que ele foi uma criação de Deus, porque as Escrituras elas não dão fundamento. E aqui nós já vamos jogar isso por terra em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega. No alfabeto grego, o princípio e o fim. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a extensão exata de todas as coisas. As Escrituras dizem que nele, Jesus, toda a plenitude de Deus está incorporada. Ele é a manifestação exata da glória de Deus. Tem gente falando assim, quando eu vou para o céu, eu vou ver Deus? Eu não estou preocupado, porque eu vou olhar para Yeshua, eu estou vendo Deus. Está preocupado se Deus tem corpo, se Deus tem forma, se Deus tem fórmula. Diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então Jesus é o Deus encarnado que se fez homem. Ele é o princípio e o fim. E outra coisa, as Escrituras dizem que ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Ele venceu a própria morte. Me diga uma coisa, quem é imortal é o quê? Pelo menos para nós é um Deus. Se Jesus não é o Deus Yahvé, no mínimo ele é um semelhante. Ele é o Pai, o Filho, o Espírito. É o Deus. Então, no mínimo, ele é Deus. Porque ele venceu a morte. As Escrituras dizem que ele é o princípio e o fim. Ele disse isso, que ele é o alfa e o ômega. Como ele não seria Deus? Ok? Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 2. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio estava com Deus, ok? E o verbo era Deus, ponto final. Tanto no português como no grego, não tem como distorcer isso. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Jesus disse que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tá bom? Vamos para frente. Ele existia antes da fundação do mundo, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1:20. A razão pela qual Jesus se manifestou é por amor de vós, por amor à minha vida, que ele se manifestou. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz: a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta esses últimos dias por amor de vós. O mesmo versículo, na verdade. Então veja bem, antes da fundação do mundo ele existia. Antes que a criação fosse dado o seu pontapé inicial, Jesus já existia. Ele era o princípio e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele existia antes da criação. E ele é o verbo, ok? De Deus. As Escrituras dizem que Deus criou tudo pela palavra da tua boca. E Jesus é a própria palavra, Jesus é a própria Torá viva, Jesus representa as Escrituras vivas, Jesus é a palavra de Deus. Então Deus disse e aconteceu, Jesus foi o agente, o verbo vivo, que se manifestou em toda a criação.
Então veja bem, ele foi criado antes da fundação do mundo, ok? O versículo aqui de 1 Pedro que nós já lemos, nós vamos ler aqui a promessa de Apocalipse que fala: a obra da criação de Deus ainda não terminou. Por isso nós estamos falando o escatum na criação. Ok? Porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. Olha o tanto de apoio que tem aqui nas escrituras para isso aí. Quem não gosta de terra, acho que não está na igreja certa, não. Tem gente que só quer céu. Para que Deus está fazendo terra? Novos céus e nova terra. As escrituras falam o que é para nós. E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21:11. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65:17. Então, Deus criará novos céus e nova terra. Teologicamente, nós acreditamos que essa terra aqui, ela será recriada. Ela será transformada. Tem muita gente que pensa que isso é ensinamento de testemunha de Jeová. Pior que não é, não. É teologia bíblica. Os céus e toda a terra Deus recriará. E isso aqui está falando dessa recriação dos novos céus e da nova terra. Assim como novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, ele está falando. Declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome, Isaías 66:2. Todavia, de acordo com a sua promessa, o apóstolo Pedro falando, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então o nosso Deus, ele constantemente ele deseja criar. O nosso Deus, em essência, ele é criador. E tem uma coisa muito importante para nós compreendermos, que Deus ele não estava sob a obrigação de criar. Criar foi um ato da graça de Deus e do desejo de Deus em criar o cosmos. Deus não estava sob pressão. Deus não estava sentindo necessidade de ser adorado. Igual muita gente pensa que Deus tem necessidade de ser adorado. Deus não tem necessidade de ser adorado. Ele é adorado porque ele é Senhor, porque ele é soberano. Ele é acima de todas as coisas e ele é digno de ser louvado, mas ele não é como nós. Ele não tem carência igual o ser humano, que precisa de aplausos, que precisa de uma plataforma. Ele não tem crise de identidade. Então o nosso Deus, ele criou porque ele é criador. A natureza do nosso Senhor é criar. E tem uma coisa que eu acho assim, bem interessante no ser humano, que embora nós tenhamos a capacidade de criar a partir do que existe, Deus ele tem a capacidade de criar a partir do que não existe, isso corrobora bem a ideia de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se você olhar por outro lado, o diabo, ele tem motivo para ter inveja de nós, porque na verdade ele só é o pai da mentira. Então a única coisa que ele conseguiu criar é a mentira. O diabo não pode fazer nada. O diabo só pode inventar mentira. A mentira, ele é o pai da mentira. A criação do diabo é a mentira. E o ser humano, com todo o problema que tem, ele cria um computador, ele cria uma câmera. A partir do que existe, ele cria um carro, ele cria um avião. É uma espécie de criatividade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Elohim. Nós fomos batizados com o espírito de Elohim, por isso Deus nos deu a capacidade criacionista. Nós temos a capacidade de criar novas coisas. Então, dentro de você, tem muita coisa que Deus plantou dentro de você. Tem empresas, tem projetos, tem vidas que Deus vai te usar, te potencializou para você trazer vidas à presença dele. Se o ser humano soubesse o potencial que está semeado, que o Espírito de Deus deu para ele, ele realmente sairia de muitas crises e depressões, de angústias, de tristezas, de incertezas, de dúvidas.
Porque é algo tremendo de Deus dentro de você, que Deus colocou dentro de você essa capacidade de gerar, de criar. Eu sempre falo com as pessoas, normalmente no Brasil, dentro desse contexto, muita gente perdendo emprego, mas eu acredito que é mais fácil você abrir uma empresa do que você arrumar um emprego hoje. Tem gente que passa 2 anos atrás de um emprego, se preocupasse em criar uma oportunidade para, a partir daquele, pudesse exercer a tua habilidade, o teu dom e o teu talento, não estaria talvez sofrendo tanto. É porque normalmente o conceito social, as ideologias tentam inibir a capacidade criadora que cada um tem, que foi dada pelo Criador. Ele nos capacitou. O diabo não tem. Ele não pode criar nada. Simplesmente ele vai mentir para você. Ele vai falar, você não pode. Não, isso não é para você. Você não tem capacidade. Olha a família que você nasceu. Você é pobre, você é limitado. Você não tem dinheiro, você não tem recurso. Você é preto, é branco, é pardo, é amarelo. Meu irmão, minha irmã, Deus semeou a capacidade dele dentro de você. Ele deu o Espírito Santo para você. Você não precisa ficar angustiado e deprimido, olhando para esse mundo que o Senhor criou e colocou nas suas mãos e te deu habilidade e talento para você avançar como povo de Deus, como igreja. Eu fico abismado, Baracho, hoje tantas pessoas com tanto potencial, está servindo a Deus, está honrando a Deus, está servindo o diabo, agradando os demônios, quando poderiam estar usando para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus. Porque as Escrituras dizem que tudo foi criado para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor do nosso Senhor e Salvador. Então entenda isso, que fique claro nessa noite. Você é muito mais do que você imagina que você é. Porque o Senhor que te criou, é Ele quem disse nas Escrituras. E Ele fez promessas de um novo céus e nova terra. Agora, para estudar o criacionismo, entender um pouco o criacionismo, do ponto de vista teológico, tem que dar uma atenção muito especial para o Velho Testamento. O grande problema, Baracho, é que muitas igrejas elas colocaram o Velho Testamento de lado. Sobre esse pretexto de que o Velho Testamento é lei, mas sem ter uma interpretação, dessas leis, para entender o que essas leis querem dizer para a igreja, ok? Para a igreja, porque a palavra de Deus é para a igreja. Elas estão abrindo mão do Velho Testamento. E o Velho Testamento é onde está a base de toda a obra da criação de Deus. Desde 1945, muitos teólogos passaram muito tempo discutindo a respeito da criação, baseado tanto nesse versículo que nós estamos estudando, até o capítulo 4 de Gênesis, que alguns chegavam a defender que os primeiros capítulos de Gênesis 1 ao 4, na verdade, é um credo confessional da comunidade judaica. Aí, nessa situação, limitaria em muita coisa, porque seria uma experiência da comunidade judaica que acreditaria, por exemplo, que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou os animais, criou o homem à tua imagem e semelhança. Em parte, pode-se abordar essa linha também, que era um credo confessional para Israel. Mas, na verdade, o que as Escrituras deixam bem claras é que Gênesis capítulo 1, do versículo ao 4, é a revelação de Deus para a humanidade. É a vontade de Deus para a humanidade. É o desejo de Deus para a humanidade. É o que Deus pretende, o que Ele quer para a humanidade. Então, se você não prestar atenção no Velho Testamento, não estudar com temor e tremor o Velho Testamento, realmente não vai chegar às conclusões que Deus tem nas Escrituras para as nossas vidas. Então, o Antigo Testamento é o começo da revelação de Deus, ok? Do Deus de Israel como soberano criador. Deus, quando ele se revela em Gênesis capítulo 1, versículo 4, ele não está querendo provar a tua existência. Ele não está querendo dizer, eis-me aqui, eu sou Yahvé. Ele não se apresenta dessa maneira. Ele está querendo trazer a sua revelação progressiva para a humanidade, através da comunidade de Israel. Nós sabemos que o Gênesis ele foi escrito por Moisés. Alguns dizem que ele colheu muito material das tradições dos seus antepassados e incluiu no material de Gênesis, inclusive o Gênesis capítulo 1 ao versículo 4, que Moisés ele trouxe toda essa tradição oral para incluir no Gênesis,
De fato, de acordo com nós estudamos as Escrituras, chegamos a falar do rei de Salém, sobre a mensagem das tendas de Sem, que Sem possivelmente era o filho de Noé e que ele tinha uma escola de ensinar as Escrituras do Velho Testamento, é claro, na cidade de Jerusalém, a antiga Salém, que ele estudava a Torá, as Escrituras. E possivelmente eu creio por essa linha que foi passando de geração em geração, e a revelação do Gênesis capítulo 1 ao 4 da criação chegou a Moisés, e Moisés incluiu, nas Escrituras, que Deus deu a revelação direto para ele quando ele ficou 40 dias no monte, e ele escreveu o relato, deixou o registro que nós temos na nossa mão. E, por um determinado tempo, quando a vontade de Deus estava se manifestando a Israel para ser o povo da promessa, para revelar o Cana à humanidade, nesse sentido, se firmou como um credo confessional, não haveria problema, mas o Velho Testamento é a revelação de Deus para a humanidade. É o desejo de Deus para a humanidade. É o que Deus mostra a respeito da humanidade e para a sua igreja e para o teu povo. Essa é a visão que nós temos que ter sobre o Velho Testamento. Velho Testamento é coisa séria. Tem muita gente engolindo o camelo, engasgando com mosquito. E aqui nós vamos estudar tudo, Big Bang, nós vamos falar de darwinismo, isso aqui vai longe. Porque nós precisamos ser uma igreja fundamentada nas Escrituras. E criacionismo é uma doutrina essencial. Essencial para a nossa fé, gente. Ainda num mundo totalmente secularizado. É totalmente essencial para a nossa fé a doutrina da criação. E nós precisamos aprofundar na doutrina da criação. Quanto mais jovem você for, mais você precisa entender sobre a criação. A esposa sabe, eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis e o livro de João, porque há uma conexão entre os dois livros. Alguns teólogos chegam a dizer que o livro de João é o Gênesis do Novo Testamento. E essa afirmação de João ali no capítulo 1 já é uma referência lá atrás ao princípio, à criação, tá? Então, esse respeito, essa reverência ao Velho Testamento, que não é algo para colocar do lado, não é algo para não ser lido, não é algo para não ser estudado, isso precisa ser mudado. Porque nós temos um credo confessional. E aí tem muita gente cheia de dúvida. Já tem gente que não tem mais certeza que Deus criou os céus e a terra. Já tem gente que, a teoria do Big Bang, eu vi até judeu. Os caras que Deus deu as Escrituras. Tirando Deus da causa. Como é que eu vou crer que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e não vou crer que Deus criou o cosmos? Pela palavra da sua boca. Se a própria ciência, através da astrofísica, diz que todo o cosmos visível, ele partiu a partir de uma pequena esferinha que fez pum, explodiu e aconteceu tudo que você vê. Então, tem muita gente já debandando para outros lados. Já tem gente tentando alinhar a teoria da evolução com a teoria da criação darwiniana. Aí não consegue explicar a origem dos dinossauros, porque se a Terra tem 6.000 anos, não tem como ter existido dinossauro. E de fato os dinossauros existiram. Tem os ossos no museu. Nós temos geólogos aqui, né? Sobrando geólogos aqui, vai lá e faz o teste com carbono 14 e vai confirmar que os dinossauros viveram há milhões de anos. Mas se a Terra tem 6.000 anos, não adiantou nada ter a família dinossauro lá, com o Baby, com o Gordão. Dinossauro não existiu. Então isso é comprometedor para a fé nossa. Se a gente não estudar conforme as Escrituras nos ensinam a estudar. Então Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu gosto muito desse versículo. No meu entendimento de fé, e pelo que eu conheço das Escrituras, se não tivesse narrado o resto, ali, criando os animais, o gado, a terra, as estrelas, a luz, não teria problema.
Aí isolaria essa parte, tivesse só o Gênesis 3, que fala do pecado e da queda, já estaria resolvido todo o problema teológico na minha cabeça, porque eu não tenho problema teológico. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala no princípio criou Deus céus e terra, é causa fechada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Entendeu? Como eu disse do iPhone, do MacBook. Steve Jobs criou o iPhone. Agora, a facção lá da China criou o chip, o outra placa, o outro não sei o que, não sei o que. É isso que Gênesis está fazendo. No princípio criou Deus os céus e a terra e vai explicando. Foi assim, o processo foi assim. Ele disse, haja luz, haja aquilo. Mas quem caminha numa maturidade não vai nem preocupar. Se já passasse por Gênesis capítulo 3, beleza. Criou Deus os céus e a terra, ok. E aí começa Gênesis capítulo 3, fala que o homem estava sobre a terra. Não teria problema nenhum também em ficar questionando como Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Se eu já estou sabendo que Deus criou os céus e a terra, e nas escrituras na frente afirma que são uma criação de Deus, está resolvido o problema. A grande questão é essa, é a falta de atenção ao que o texto quer dizer. E tem muita gente tentando forçar o texto do Velho Testamento, e se forçar o texto do Velho Testamento, vai ter problema. Vai ter problema, porque o Velho Testamento são as escrituras que são a revelação de Deus, aí falta temor, porque estuda o Velho Testamento como um livro, e o Velho Testamento é a palavra de Deus, gente, é a palavra de Deus para a igreja, para a humanidade, então falta-se muito temor a respeito disso aí, então ele é infalível. A Rejana até questionou, mas é infalível? Como assim? É infalível. É a palavra de Deus, inspirada. Inspirada, você sabe o que quer dizer? Deus soprou sobre os seus servos e profetas e inspirou eles a escreverem. É inerrante. Foi o que ela me questionou. É inerrante? Como assim inerrante? Tem o problema do português, da grafia, lá dos escribas, poder ter cometido uma palavra em erro. Tem muita Bíblia aí com erro de português, palavras erradas, faltando versículo, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Inerrante, não nesse sentido. No sentido de que Deus deu o texto, a palavra de Deus realmente é inerrante, é a vontade dele, tudo que ele entregou para os seus servos e profetas é a sua palavra, é completa, é perfeita. Agora, se eu vou traduzir uma Bíblia e coloco o que eu quero colocar, aí já é um problema meu, não é um problema de Deus. Aí tem muita gente que lança um argumento assim da língua original. Na verdade, não existe língua original mais, gente. Os materiais mais antigos do Velho Testamento que se tem é do Mar Morto, depois dos tempos de Jesus. Então, tem traduções de traduções. Aí a pessoa vira, que está perdendo já a fé, começa a ler um monte de coisa na internet, ouvir um monte de ateu falando, aí a pessoa começa a entrar em crise, mas isso, cópias de cópia de cópia, mas espera aí, você esqueceu que Deus é soberano? Que Ele zela sobre a sua revelação? Lá na China, antes da abertura do comunismo, mais de 5.000 pessoas faziam fila para ler um versículo. Um versículo. E hoje é a maior igreja da China. Você acha que Deus precisa de um cano total para salvar o homem, para introduzir no plano dele? Lógico, Ele nos deu o cano para nos instruir, nos preparar, nos edificar, mas o nosso Deus é soberano, Ele vela sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. Então é inerrante nesse sentido, que de fato é inerrante a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito, ela foi soprada pelo Espírito. O Espírito de Deus soprou sobre os seus santos profetas. As Escrituras são divinamente inspiradas para exortar, para corrigir, para orientar, para guiar a tua vida. E é uma coisa que eu posso falar com muita autoridade, Baracha. A minha esposa não está aqui, mas ela sabe que eu gasto na minha vida, todo dia, de 3, 2, 4 horas, até 7 horas nas Escrituras. 7 horas. Eu dedico mais até que orar e jejuar. E adorar. É Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia, Escrituras, Escrituras na minha vida. É o sopro. É a vida de Deus para a minha vida. Então,
colocar o VT de lado, o Velho Testamento, não dá uma atenção especial e significa que você ou eu vamos ter problema com a nossa fé. É só você ser confrontado por alguém que é um pensador nato, e por ser um pensador nato não quer dizer que precisa ser da igreja. Tem muito ateu que é pensador nato, já nasce com o dom de Deus, a capacidade de pensar, só que usa para o outro lado, e vai afrontar a pessoa sobre algumas doutrinas, vai ficar balançada na fé. Vai ficar andando na corda bamba, cheio de dúvidas. E nós não podemos ser uma igreja assim. A doutrina da criação é uma doutrina essencial nessa igreja. É fundamental para a minha vida e para a tua vida. Não dá para você ligar as escrituras separando esse versículo que nós lemos. Que Deus criou os céus e a terra. E aí muita gente fica assustada quando vai estudar astronomia, astrofísica, fala, poxa, mas a Via Láctea tem não sei quantos bilhões de estrelas, mas estão falando que tem 100, daí tem mais, daí tem um buraco negro, aí você olha, como é que Deus pode ter criado tudo isso? É muito grande, é muito imenso. Ele é eterno, ele é infinito. Ele não está preso ao cosmos. Salomão escreveu que ele habita acima dos céus. Isso aqui é poeira dos pés de Deus. O cosmos é a poeira dos pés de Deus. O Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus que criou os céus e a terra. Isso aqui ele coloca na palma da mão. Na palma da mão. A astrofísica não diz que começou assim o cosmos. Vai saber que os caras não estavam certos. Ele pegou a bolinha e disse, haja estrelas! Haja terra! E tudo aconteceu. O Velho Testamento, então, é a revelação de Deus para a humanidade antes do Cristo homem. Antes de Cristo vir à terra, é a revelação de Deus. Antes do Cristo homem. E Jesus veio e encarnou essa revelação apenas. Ele reafirmou toda essa revelação. Inclusive, ele citou Gênesis. Ele citou Gênesis. Quando foi falar de casamento, ele citou Gênesis. Ele citou Abraão. Jesus é a nossa chave hermenêutica. Para você saber se um livro é inspirado ou não, a primeira coisa que você tem que perguntar, Jesus citou esse livro? Os apóstolos citaram esse livro? E Jesus citou diversas vezes o livro de Gênesis. É um livro incontestável para a igreja cristã. Então, a pessoa que não crê no criacionismo, ela não está vivendo a fé evangélica, a fé saudável. A pessoa que está crendo que evoluiu de um macaco ser humano, realmente precisa ler a Bíblia. Se não crê que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, nós vamos estudar sobre isso na frente. Se crê que o homem passou por um sucessivo processo de evolução, o registro da revelação foi confiado a Israel, mas foi dado para entendermos a história. Outra coisa muito importante, o relato de Gênesis é um relato histórico, não é um mito. É uma narrativa histórica para nós nos situarmos na história. E lá na frente você vai entender bem isso aqui. Nós situarmos na história e muitas outras questões que diz respeito à nossa fé. Então, é uma narrativa histórica o livro de Gênesis. É para nós nos situarmos na história. E quando Deus fala que criou os céus e a terra, você já vai ter um ponto de partida. Tanto para estudo da ciência também, ok? Se olhasse por essa perspectiva, eu creio que é mais sólido a perspectiva científica do que a teoria de que a Terra tem 6.000 anos. Vou voltar lá que eu fico aborrecido com essas idiotices. É bem sustentável, né, a teoria de que a Terra tem 4,5 milhões de anos, e nós vamos mostrar por quê. Porque esse princípio aqui, criou os céus e a Terra, não dá para você saber. E eu vou explicar por quê. Então nós não devemos ficar nos debatendo sobre essa questão. Se a ciência veio e falou, ok.
Ah, 4,5 milhões às vezes muda. Constantemente, houve muitas mudanças até chegar a essa teoria, mas eu creio que essa é bem sólida realmente pelos estudos. Não há problema nenhum teológico nisso daí. Ok, se amanhã estudar, falou, não, repensar a teoria é 6 bilhões, ok. Não, é 40 bilhões de anos que a Terra foi criada, ok. Não é um problema teológico à base de Gênesis. Ok, os dinossauros viveram há bilhões de anos, ok. Não é um problema teológico à base de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não é problema nenhum. Entendeu? Alguns teólogos chegam a dizer que a Terra foi criada, talvez ela não seja tão velha, tenha bilhões, talvez ela tenha milhões, mas Deus criou ela de uma forma envelhecida. Também não muda muita coisa. Entendeu? Então nós estamos diante de um Deus soberano, gente. Então vamos parar de limitar o poder de Deus. A ciência está aí para ajudar. A ciência está aí para nos ajudar a crescer cientificamente. Deus nos deu a capacidade científica. Se você não gosta de ciência, então me dá teu carro, me dá teu notebook. O que mais que você vai me dar? Tudo a ciência criou, está no conforto aí falando mal da ciência. Ciência está aí para ajudar a desenvolver a tecnologia, a saúde para a humanidade, você ter mais saúde. E tem que motivar os teus filhos a estudar, serem cientistas. Né? Quer ser um astronauta, ok. Aí para vasculhar mesmo, para estudar. E por ignorância teológica, mais por parte da igreja tradicional do Brasil, que é a igreja romana, muita gente ficou cega, muitos evangélicos que vêm dessa linha, ficam pagando mico aí, e de repente as pessoas começam a zombar, já me pararam diante disso aí. E me falaram assim, você acredita que a Terra tem 6 mil anos, como o pastor lá do Rio de Janeiro, o Mala? Falei, tá doido? Estudei teologia. Porque um Mala fala, ele fala pela igreja evangélica do Brasil. E daí, quando você chega na faculdade, você vai sofrer bullying mesmo. Tem alguém te representando sem você saber, nem é da comunidade do pastor, e ele fala como se representasse a minha vida e a tua vida e um monte de coisas, que não tem nada a ver com aquilo que as escrituras dizem. Então nós temos que ficar atentos com isso daí. É um homem de Deus. Eu creio, né? A declaração de Gênesis capítulo 1, versículo 1, esboça a natureza de Deus, Elohim, o Deus Criador, o propósito de Deus e realça a função de Deus como agente criador do cosmos. Ele decidiu criar e é autoexistente. Aquela pergunta que o teu filho faz, Deus te criou, e quem criou Deus? Ele é o autoexistente, aquele que se revela, ok? Ele é o nosso Deus, aquele que existe por si, aquele que é o autoexistente, por isso ele é Deus, gente. Por isso ele é o nosso Senhor. Ele é o Criador e se ocupa como Criador. É o que diz o texto de Gênesis 1, capítulo 1. Ele é Criador e se ocupou com a atividade de Criador, criando os céus, a terra, as estrelas, o cosmos e tudo que neles há. Ele é o Criador, o autoexistente. Ele se ocupa nessa função. Então, quando Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala que Deus criou os céus e a terra, quer dizer que ele se ocupou na função de Criador. Ele trabalhou como Criador. Deus teve um emprego, né? Mas a Escritura diz que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Trabalha até agora, Deus trabalha. Se Deus trabalha, imagina, gente. Por isso que Provérbios 6,6 está certo. Vai ter com formiga ou preguiçoso. Então o nosso Deus se ocupa, ele trabalha, ele não é um Deus preguiçoso. Ele criou e continua trabalhando. Ele continua trabalhando na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, ok? Ele se ocupa como trabalhador e criador. Ele cria com propósito, pois cria para si mesmo. As escrituras que nós lemos lá anteriormente diz que criou tudo para ele, não é? Para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele, é o que as escrituras dizem. Deus, ele cria para si mesmo. Você foi criado para Deus, eu fui criado para Deus. Nós somos de Deus. A terra, os céus, o cosmos, ele criou para si. Aí, ele nos deu para sermos mordomos, vice-regentes, usufruirmos, administrarmos.
dentro do seu reino. Ele nos colocou nessa terra e nos fez a tua imagem e semelhança, assim como ele, para administrarmos, para cuidarmos, para exercermos um governo sobre essa terra. Mas ele criou tudo para si mesmo. Aí você pensa que tem alguma coisa? Eu penso que tem alguma coisa? E ele cria tudo para si mesmo. As escrituras dizem que é tudo para ele. Tudo pertence a ele. Ninguém tem nada. O diabo pertence a Deus. O pecador que vai para o inferno pertence a Deus. Inclusive, ele é o dono do inferno. É uma declaração de abrangência. Bem abrangente, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pois traz referência ao tempo, no princípio. Daí entra a teoria sobre a terra. No princípio criou os céus e a terra. Daí você entra dentro de um contexto bem abrangente, que não dá para você dimensionar. Em seguida vem a narrativa. É como um esboço para a narrativa sucessiva. Então, quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, não dá para você ficar dimensionando, colocando 10 mil anos. Deixa para a ciência. Isso não é trabalho da teologia. A teologia vai falar que Deus criou os céus e a terra em causa fechada. Se a ciência vai lá estudar o átomo, as partículas, os elementos, o chumbo, os metais, né, a poeira, é importante. É científico. Mas a nossa questão é entender que Deus criou os céus e a terra em causa fechada. Não tem discussão. Você não tem que discutir com ninguém, com um professor, com alguém. Porque você já sabe que Deus criou. Ok? Isso aí realmente é importante a ciência estudar isso daí. Como eu disse, é como um computador. Uma empresa cria uma parte, a outra cria outra, o processador, a tela, faz a logo, faz o software. Isso é parte da ciência, é do homem. Então, quando as escrituras dizem que Deus criou os céus e a terra, se a ciência estivesse preocupada, se as escrituras estivessem preocupadas em falar isso, certamente Moisés falaria. Mas não houve uma preocupação. O problema, Maico, é a forma que as pessoas começam a estudar as escrituras. Elas não estão preocupadas com a questão da tua fé. As escrituras dizem que pela fé nós entendemos que em Hebreus 11, que tudo que existe foi criado pela palavra da boca de Deus. Isso é uma questão de fé. Não é uma questão de teoria, de discussão, de física. Não é isso. É uma questão de fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, se nós vamos estudar toda a terra, toda a matéria, aí sim vai caber uma discussão. Agora, a questão que Deus é o Criador é aí que não dá para entrar no debate. Você fica na posição, e quem crê na outra teoria fica na posição dele. Mesmo o Big Bang, não há problema em crer que Deus, através quando estava falando, com a tua palavra, estava acontecendo explosões. O que muda nisso aí, gente? Se Deus falou e quando ele falou houve explosões para surgir o universo, surgir todo o cosmos, as escrituras não deixam nem uma pista ao contrário a respeito disso aí. Posso ser sincero? Eu creio que foi assim. Quando Deus falou, houve uma grande explosão. Algum problema nisso? Se tem, me mostra nas escrituras algo contra. Não tem. Então, assim, a gente perde muito tempo debatendo assuntos que são irrelevantes para a nossa fé. Em determinadas situações, o inimigo usa isso para minar a fé de muita gente. Então, aqui é abrangente porque está falando do princípio do tempo. O texto abre falando no princípio. Olha, Gênesis é fantástico. Eu creio que se não abrisse o cânon do Velho Testamento com essa palavra no princípio, nós teríamos sérios problemas, Baracho, de interpretação do texto do Velho Testamento. Então, já fala uma narrativa a respeito do tempo, tá? Agora, por que isso aqui? Essa é uma declaração que nos faz voltar para antes do tempo, como eu falei. Se no princípio é uma narrativa que aponta para o tempo, nos faz pensar antes do tempo.
Aqui é onde Deus dá o início à criação. E uma coisa que eu reflito muito sobre a questão do tempo é que o tempo tal como é, a gente compreende ele a partir da perspectiva da queda. Adão e Eva, antes de pecar, entendiam de uma forma diferente que você entende. Eles eram eternos. Eles não estavam presos a horas, minutos e segundos e anos. Eles eram eternos assim como Deus é eterno. Então eles não estavam presos a esse tempo. É por isso que se cria muita confusão, muito conflito a respeito disso. Se você é eterno, o tempo acabou. Eu vou lá buscar o pensamento de Platão. Nós estamos no tempo móvel da eternidade móvel. Na eternidade, o tempo não faz sentido. Você não tem que preocupar em anos, minutos, acabou. Então, Adão e Eva, eles tinham um entendimento diferente do que nós temos. Nós pecamos, caímos. E você sabe que você vai ter 200 anos de vida. Aí vem contando, a partir do o homem vem contando no calendário quantos anos estão sobre a Terra, quantos anos a humanidade existe, quanto tempo a Terra existe, quanto tempo a humanidade existe. Você acha que Adão estava preocupado com isso? Para Adão, um dia seria quase 1 bilhão de anos. Estava na eternidade. Estava preocupado se Deus fez a Terra há 1 bilhão. Isso é preocupação do homem caído, do homem pecador. É por isso que a ciência quer investigar, quer descobrir. Por quê? Porque investiga-se para chegar a uma conclusão, uma resposta para isso. Porque a partir do momento que eu não creio que Deus criou, eu vou ter que explicar. E aí tem que estudar, tem que investigar. E aí, como Deus deu ao homem a capacidade de estudar, de investigar, de usar toda a metodologia científica, ele vai investigar e estudar. Só que muitos, eles não estão estudando com a finalidade de entender a glória e a grandeza de Deus, simplesmente porque não creem que Deus existe, então eu vou ter que estudar o bastante para provar que não foi criado o universo, o cosmos. Então, a questão do tempo, gente, é muito abrangente. Então, essa ideia de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela é muito abrangente. Eu estou 20 anos estudando isso. E sempre tem pau para manga, como diz o Baracho. Não acaba. A declaração traz para nós o começo do tempo dentro da revelação da criação. Quando ele fala no princípio aqui, criou Deus os céus e a terra, é o princípio dentro da revelação da criação. Porque qualquer tempo que existiria anteriormente deveria ser conceituado como eternidade. Tanto quando você estuda tempo, não dá nem para você separar as duas coisas. Esse conceito de tempo móvel é mais porque realmente nós somos mortais. Nós somos mortais. Então aqui está falando do princípio do tempo da criação. Tá ok? Ele apresenta os acontecimentos do começo do tempo. Quando Deus criou os céus e a terra, Moisés faz a narrativa para expressar essa síntese do começo do tempo. Antes do tempo, quando você vai estudar no hebraico, isso aqui é bem interessante, tem a expressão que Deus diz para Moisés em Êxodo 3:14, diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Na verdade, essa tradução, eu sou o que sou, se você pegar a interpretação mesmo, assim, dentro do hebraico, de uma forma mais correta, seria Deus era o que segue a vir a ser, da expressão hebraica desse tetragramaton, eu serei o que serei. Porque existem muitas teorias, lá do tempo de Agostinho, hoje se discute muito sobre a questão da existência de Deus, e os escritos hebraicos colocam Deus como aquele que virá a ser. Porque tem uma teoria que diz que Deus é a primeira causa, que foi desenvolvida lá há muito tempo, lá pelos gregos, acho que Aristóteles, que fala que Deus era a primeira causa, é o motor de onde todas as coisas surgem. Aí o ateísmo pós-moderno diz, não pode ser, não tem como ele ser o motor. Não tem como ele ser a primeira causa. Porque se ele é a primeira causa, vai ter que existir uma série sucessivas de causas
Isso falando sobre Deus, o que Deus é. Ele não pode ser a primeira causa. E já no hebraico resolve essa questão. Quando ele fala, ele que Deus segue o que vir a ser. Dessa expressão, eu serei o que serei, quando ele diz para Moisés. Então, essa ideia de que Deus é a primeira causa, vocês vão ver às vezes isso na internet, gente até apoiando essa teoria, ela não está correta. Porque Deus não pode ser uma causa. Deus não é causa de nada. Deus é o que é. Teve um pensador que definiu bem isso a respeito de Deus. Só sei que algo é. Não tenta ficar explicando causa de causa, que Deus é isso, a primeira causa, a causa criadora de todas as coisas, que sobre essa teoria da causa é o primeiro motor, de onde surgiram todas as coisas. Não, Deus é o que é. Ele é aquilo que virá a ser. Deus não se explica. Deus, inclusive, nem nome tem. Nem nome tem. Isso aqui, cada ação que Deus se manifestava, eles davam um nome. Davi ia para uma batalha, vencia, ele falava, ele é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. De repente Deus vinha com a cura, é Jeová Rafa, o Senhor que sara. De repente Deus supria a fome deles, é o Shaddai, aquele que nos amamenta. Deus nem nome não tem. Né? Os rabinos colocaram a expressão Adonai. É uma expressão legal, mas o nome de Deus mesmo em todas as escrituras é esse tetragramaton, são as 4 letras, não tem nome, eu sou o que sou, ou na tradução, eu sou aquilo que virei a ser, não existe um nome para Deus. É mediante a ação que Deus fazia, operava, os profetas, os pais iam dando nome para Deus. Eu sempre falo, a melhor maneira que nós temos para nos referir ao nosso Deus é quando nós referimos, como as Escrituras dizem, que o nosso Deus é o Deus de Israel. Ele é Yahvé, ele é Adonai, ele é Jeová Rafa. Então, isso é muito interessante porque tem tudo a ver com a criação. Não pode deixar de falar isso daqui. Pode parecer um pouco até confuso para vocês. Mas, realmente, essa expressão, ela está na Bíblia. E se ela está na Bíblia, é que ela precisa ser ensinada. Senão, Deus não tinha falado. Aí, esse pessoal judaico aí mais religioso, eles falaram o seguinte, que os rabinos viram, os sábios da Torá, que se colocasse o nome de Deus nas escrituras, que os gentios iam pegar e blasfemar, e os judeus vieram e colocaram o tetragramaton. Gente, quem vai saber o nome de Deus vai esconder o nome de Deus. Isso aí com medo de ser blasfemado, de pegar o nome de Deus, usar o nome de Deus, em vão, eles colocaram, então nem eles sabem o nome de Deus. Eles nem sabem o nome verdadeiro, porque nem eles, você vai na sinagoga ver qual nome que eles estão falando os mesmos nomes que a gente está falando, desde que se entende por Bíblia. Então, se tem um nome oculto, você deveria ir numa reunião fechada de sinagoga e lá vai saltar um nome, tipo indígena, tupi-guarani, sei lá. Não existe, então. Então, o tetragramaton mesmo, eu sou o que sou, aquele que virei a ser. Tá ok? Antes do tempo, ele se mostrava ser o que mostra ser. Então, é isso. Deus não tinha nada, ele andava pelo nada, rua do nada, apertava a mão do nada, conversava com nada, não tinha nada, não tinha partícula, não tinha nada, não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada. Mas Deus sempre existiu. Ele é o autoexistente, ele é o criador dos céus e da terra. Ele é criador por excelência. Isso é chocante porque ele traz a existência tudo a partir daquilo que não existe, simplesmente pela palavra da tua boca. Agora, uma coisa muito importante aqui, eu estava estudando e refletindo sobre isso, sobre os atributos de Deus, tem uma coisa muito fatal, importante para você e para mim, é sobre tudo isso que eu estou falando aqui, tem algo muito legal que Deus ministrou ao meu coração, é que Deus nos permitiu conceber o atributo da eternidade, assim ensinam além do tempo. O interessante isso aqui, por mais que você seja limitado e finito na tua mente, quando fala da eternidade, você consegue conceber o que é eternidade. Você sabe por quê? Você consegue entender simplesmente algo que Deus não te deu e que você não tem. Em relação aos outros atributos, as Escrituras dizem que Deus é justiça. Todo mundo tem um pouco de sentimento de justiça.
Você pode decidir nessa noite, aqui mediante os ensinos das Escrituras, falar, após eu sair por essa porta, eu tenho sido muito falho com as pessoas, com o ser humano, eu vou ser um homem mais justo e que vou ser justo. Após eu sair por essa porta, eu vou ser um homem que vou amar mais as pessoas, a minha família. Você pode decidir isso agora. Você não tem que ter problema com ninguém, você não tem que ter rixa com ninguém, você não tem que ter intriga com ninguém, porque Deus te dotou e capacitou para você amar todas as pessoas em plenitude. Deus capacitou você para ser justo. Deus capacitou você pelo Espírito para ser bom, para ser misericordioso. Agora, tem uma coisa que Deus não te deu e que você consegue compreender porque em profundidade, justamente porque Ele te deu. Você não pode sair por essa porta e dizer, eu viverei eternamente. A partir que eu sair dessa porta, eu me declaro, eu sou eterno. Isso você não pode. Mas por que você consegue compreender melhor? O amor, todo mundo tem dificuldade, crise, não entende. A questão da justiça se debate há muito tempo. Desde lá do mundo antigo, as questões da justiça, e cada vez vai se aperfeiçoando. Entender o que é justo, o que é ser um homem justo, o que é justo, o que é justiça na sua plenitude. Então veja bem, só que ninguém pode sair dessa porta para fora e dizer, eu sou eterno e me garanto. Mas você pode sair e garantir, eu vou amar todo mundo. Eu vou beijar o mendigo na rua, eu vou falar que amo ele, vou beijar o meu primo, meu parente, todo mundo, vou falar que amo o meu patrão, vou amar. Você pode. Mas você não pode sair por essa porta e dizer eu sou eterno. Isso só Deus pode dar para você. Por isso que Jesus veio trazer a vida eterna. Porque nós perdemos a vida eterna quando Adão pecou, Adão morreu, nós deixamos de ser eterno. Mas quando fala de eternidade, você consegue conceber o conceito de eternidade. Todo mundo consegue compreender o que é eternidade. Na tua mente você sabe o que é eternidade. Todo mundo aqui sabe o que é eternidade. Sabe o que isso quer dizer? Se você consegue conceber isso, as Escrituras dizem que Salomão plantou a eternidade no coração do ser humano. Se é uma coisa que você consegue entender e compreender, Jesus disse que aquele que vem em mim eu dou a vida eterna. Isso tem tudo a ver com o que você é. Você compreende porque você foi feito para viver na eternidade. Então você consegue conceber essa ideia da infinitude da vida eterna. Então, quando nós pregamos o Evangelho e falamos da vida eterna, todo mundo consegue compreender e entender. Agora, o amor de Deus, as pessoas têm dificuldade. O quanto Deus as ama, o quanto Deus é justo, que as pessoas mais questionam é se Deus de fato é justo. Se Deus é justo e bom e amoroso, eles falam, por que tanta gente morrendo? Por que Deus deixa as guerras, as crianças passando fome? Se Deus é justo, por que aconteceu isso com a minha vida? Se Deus é bom, por que tanta desgraça na minha vida? Agora, se você fala da vida eterna, todo mundo consegue entender. Se você fala com a pessoa, se você não aceitar Jesus, você vai passar a eternidade no inferno, todo mundo sabe do que se trata e não questiona. Simplesmente não vai aceitar. Se você receber Cristo na tua vida, você vai ter a vida eterna. Todo mundo consegue compreender e entender. Por quê? Porque Deus nos fez compreender isso, porque nós fomos feitos para a eternidade. Não tem glória a Deus, cara de rica. Tá triste porque é eterno? Lá você não vai ter conta para pagar, meu filho. Condomínio, apartamento, gasolina, para pôr no carro. Estamos terminando. As Escrituras revelam que ele era ativo no começo do tempo. Conforme nós lemos, ele era ativo no começo do tempo. Michael, eu estou 100 horas aqui. Estamos terminando. Quando o tempo terminar, ele irá dar forma perfeita para toda a sua criação. É do que trata a criação, o escáton na criação. Ele vai dar forma perfeita. Embora na mente de Deus tudo já esteja acabado, ele vai dar forma perfeita a toda a obra da sua criação. A declaração Gênesis 1 apresenta Elohim como sujeito criador. E o nome Elohim traz a ideia de um agente criador de múltiplas obras. Isso aqui é muito interessante, Baracho. Você que gosta de estudar bem os termos hebraicos. Porque Elohim, na verdade, ele é um título atribuído a um profeta, a uma Shia. Eles eram reis, eram chamados de Elohims também. Só que Elohim também traz a ideia de deuses. E
também traz a ideia de que é um agente criador de múltiplas obras. Eu acho isso aqui bem interessante, quando você vai estudar a questão de Yahvé, que diz que ele é o que mostra ser nas Escrituras, porque você consegue separar algumas coisas, entendendo a questão do Elohim, por exemplo. Que Jesus, o Mashiach, é um Elohim, ok? É Deus, Elohim. Aqui ele é colocado como Elohim. Os homens nas Escrituras, né, Mike, eram colocados também como Elohims. E daqui, gente, você que é cristão, você vai ter uma grande vantagem. Por quê? Elohim tem a ver com caráter, poder, autoridade e representatividade. Ok? Jesus era Deus em caráter, em poder e em autoridade e representativo aqui, sendo o próprio Deus encarnado. Por que os rabinos ficam confusos? Porque o credo confessional de Israel fala: o Senhor nosso Deus é um. Todo mundo sabe que o nosso Deus é um. E aí, por essa falta de compreensão teológica, quando está esse texto no plural de Elohim, isso cria um sério problema de interpretação e de confusão. Porque se Deus é um, por que está no plural deuses? Agora, para o cristão não é um problema. Né? Eles vão ter outro problema lá quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porventura os anjos tiveram participação na criação? Não. Quem estava lá? Aqui diz que os deuses criaram os céus e a terra. Façamos, criação por fiat, que é a expressão em latim. Então, assim, isso é um problema sério para o judaísmo. Que poderiam se atentar para o cristianismo, que é o próprio judaísmo também. Nós somos parte da comunidade de Israel. Os apóstolos, Jesus é judeu, nós fazemos parte, somos um com Israel. Mas o ortodoxo, ele não vai conseguir explicar isso daqui. Ele não vai explicar, façamos um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Que aí, puxa a síntese, por exemplo, eu ouço muita pregação, que o Espírito de Deus e Deus é a mesma pessoa. Então por que ele colocou façamos? Então por que colocou Elohims? Porque Jesus, conforme nós estudamos, estava no princípio da criação, conforme o Evangelho de João. Ele é a palavra, o Logos. Então, para nós, não é um problema. Porque nós temos a revelação completa de Deus. Apenas o Velho Testamento não é a revelação completa. Se não tem o Novo Testamento, não tem a revelação completa. Aí vai andar a pé, aí não vai entender um monte de coisa. Aí não vai compreender quem é esse Mashiach, quem é esse Messias. Que as Escrituras dizem que é o agente criador. Ele estava no princípio na criação. Aí realmente vão pensar que ele foi criado. Aí realmente vão dizer que ele foi criado. Aí vão dizer realmente que Mashiach é simplesmente um homem ungido que vem para salvar e libertar Israel. Aí vão cair no engano. Porque para nós o Mashiach, ele faz parte das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porque se os anjos tiveram participação na criação, eles têm do que se gloriar. Né? Se os anjos estavam presentes como Deus, nós vamos ter que repensar totalmente a nossa teologia, mas aqui nós temos uma revelação de Deus. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem algum problema com isso? Tem? Ninguém tem aqui, entendeu? E disse mais, finalizando, e abençoou o Senhor e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, 19. Ele é o criador da Ursa e do Orion, são constelações, acho que de 7, 3 estrelas. Pleiades e das constelações do sul, Jó 9:9. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Amém?